passo a palavra para a companheira Maria Lúcia, que vai falar sobre o tema Sistema da Dívida na Conjuntura Nacional e a importância da ferramenta da auditoria cidadã. 40 minutos, vou controlar o seu tempo. Vão faltar 10 ali, aviso. O senhor quer mesmo? Bom, não começa a contar ainda. Porque, como eu falei, a cerimonialista ainda não chegou. Então, eu vou apresentar os nossos queridos companheiros que estão ajudando aqui nesse primeiro painel. Manuel Isidro, é natural de João Pessoa, da Paraíba, graduado em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Unip de João Pessoa, pós-graduado em Auditoria Fiscal Contábil pela Universidade Federal da Paraíba, é auditor fiscal tributário, exerceu o mandato de presidente do Sindifisco Paraíba 2004, 2007, 2007 2010, vice-presidente da FENAFISCO de 2007 a 2010, eleito presidente em 2010 e segue presidente da FENAFISCO, eleito em novembro de 2012 diretor de política salarial e assuntos econômicos da Confederação de Servidores Públicos do Brasil, CSPB, que está dando um grande apoio à realização e organização do seminário, membro da Junta Governativa do Centenário Clube Astreia, e muito obrigada por estar aqui abrilhantando o nosso evento. Professor Roberto Psitelli tem um extenso currículo, mas é muito modesto. Ele nos mandou aqui o seu currículo de economista, contador, mestre em administração pública, atualmente consultor legislativo da Câmara dos Deputados, mas nós sabemos de sua importantíssima trajetória também na nossa entidade, no NAFISCO, sindical, no Conselho Federal de Contabilidade, Conselho de Economia, Conselho Federal de Economia, Conselho Regional de Economia, aqui do DF. Muito obrigada, Roberto Psitelli, por estar aqui abrilhantando o nosso evento. Então, essa foi a apresentação. Nesse painel, nós vamos ter também a fala de um dos coletivos, é o coletivo Juntos, o Rodolfo, eu já vi ele por aí. Rodolfo, já pode ficar aqui assim que, como eu disse na abertura, cada mesa terá o pronunciamento de um coletivo, ok? Então agora sim, coordenador, pode ir. Pronto, já comecei a contar o tempo. Pode iniciar a sua palestra. Bom, eu vou tratar hoje do tema do sistema da dívida na conjuntura nacional. E vou apresentar o livro. Que estamos lançando hoje. Auditoria Cidadã da Dívida, Experiências e Métodos, que tem também a edição em espanhol, feita aqui no Brasil. Ele já foi lançado no Peru, pela Latinidade, e nós conseguimos imprimir também aqui alguns exemplares em espanhol para ajudar a divulgar para a América Latina. Quem vai tratar do sistema da dívida na conjuntura internacional são os nossos amigos integrantes das duas partes da mesa da tarde, da mesa 2. Neste momento, eu vou tratar da conjuntura, do sistema da dívida na conjuntura nacional. Mas, como vários integrantes da mesa de abertura falaram, o tema, não é, ele é intimamente ligado, o tema da dívida, ele está intimamente ligado com a questão financeira mundial. E para entender a dívida, é preciso entender
a concentração e o crescimento desse poder financeiro em todo o mundo. Esse poder ele está marcado por uma desregulamentação, uma quebra das regras que haviam sido criadas logo após a crise de 29. Ele está marcado pela utilização de alta tecnologia de informação e comunicação, e nós temos aqui a presença do professor Rezende, que é perito nesse assunto. Ele está marcado por amplo acesso a paraísos fiscais, com sigilo de operações, privilégios fiscais, né, que tornam a operação desse sistema financeiro uma caixa preta, ao mesmo tempo com um tremendo poder, porque não tem regras. Eles não têm que ter regras. Esse poder financeiro investe no financiamento privado de campanhas e no controle da emissão de moeda, tá? De tal forma que ele tem o domínio global, tá? Nessa questão da emissão de moeda, é importante registrar que o Fed, o Federal Reserve americano, o Banco Central americano, que, diga-se de passagem, é privado, controlado pelos bancos privados, é que tem a prerrogativa de emitir o dólar. É o Fed que emite o dólar. E o Kennedy, pouco antes de morrer, baixou um decreto para transferir essa atribuição para o Tesouro norte-americano. Como é que ele morreu mesmo? E o seu sucessor, primeiro ato, revogou aquele decreto e voltou para o Fed a atribuição de imprimir o dólar e está aí até hoje, tá? Essa rede de controle está comprovada por um estudo acadêmico. Professores alemães, inclusive o Batiston, determinaram a partir de uma amostra de 43 mil maiores negócios mundiais, determinaram 1 milhão de ligações de propriedade e foram segregando a pesquisa. Determinaram que pouco mais de 50 empresas financeiras detêm o controle do centro desse núcleo de poder, tá? Ali tem os nomes: Citigroup, Merrill Lynch, Bank of America, Morgan Stanley e outros. Ao mesmo tempo, para comprovar esse poder financeiro, recentemente uma auditoria inédita feita pelo próprio Fed, feita pelo Departamento de Contabilidade norte-americana nas operações do Fed, digo. Essa auditoria veio à tona através do senador independente Bernie Sanders. Essa auditoria revelou que justamente aqueles grandes bancos que controlam a rede de controle financeiro mundial receberam ajudas trilionárias do próprio Fed. Impressionante esse estudo, está aí citado no livro também. De tal forma que o domínio do poder financeiro hoje ele está principalmente nas instituições. No Fed, que ao emitir o dólar e controlar o dólar, controla grande parte da economia mundial. O Banco Central Europeu, cujo conselho diretivo... Gente, vocês estão vendo esse barulho? Os servidores chamaram uma assembleia aqui para a porta. Eu queria lá, nos ajuda lá, convida eles para vir participar do debate. Se acabar de ouvir. O Banco Central Europeu, né, que o Eric, certamente, os demais companheiros à tarde vão falar sobre o papel que o Banco Central Europeu está exercendo, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e agências qualificadoras de risco. A atuação desses entes está levando a um processo brutal de financiarização mundial
principalmente devido à emissão de papéis tóxicos, os chamados derivativos, sem lastro, que estão inundando os mercados mundiais, sob a tutela dessas organizações que, em vez de controlarem esse funcionamento, são cúmplices desse modelo desregrado que está levando as maiores economias do mundo a um abalo inimaginável há poucos anos atrás. Uma das principais engrenagens que alimenta esse sistema, esse esquema mundial, é a dívida pública. A dívida, como foi falado aqui pelo Chico Alencar, é uma ficção, né, Chico? Uma ficção, é um mito, é uma poderosa ficção que está absorvendo grande parte dos recursos e é uma dívida sem contrapartida. Então, o que está acontecendo agora na Europa e nos Estados Unidos mostra, escancara a atuação do sistema da dívida, porque mostra como que um problema que estava instalado no setor financeiro, abarrotado de papéis podres, se transforma em crise dos países. E depois de fazer essa transferência, aí a dívida é dos países e tem que ser paga. E como? Aí vem todos os processos, todo o sacrifício social, interferência do FMI, interferência do próprio Banco Central Europeu, exigindo ajuste fiscal, porque a dívida tem que ser paga. E ninguém mais fala da origem dela. E os bancos já estão tendo seus lucros, né? A crise global da dívida na Europa está levando pessoas, militantes às ruas em todos os países, mas as medidas estão passando, as medidas estão sendo aprovadas, infelizmente. E o povo europeu está vivendo os terríveis impactos, né? Que nós vamos tratar também amanhã à tarde, um painel sobre os impactos sociais desse esquema na Europa. Bom, no Brasil, o que está acontecendo no nosso país? Essa introdução foi para inserir o problema da dívida nesse esquema mundial, porque é assim que nós temos que enxergar o problema da dívida pública. Enquanto enxergarmos de forma isolada, não estaremos perdendo tempo, não estaremos compreendendo a atuação do sistema. Precisamos compreender a utilização de endividamento público como um mecanismo de subtração de recursos, quando deveria ser um mecanismo de financiamento dos estados. Esse sistema da dívida se reproduz internacionalmente e internamente com a dívida dos estados e municípios, como tratamos ontem, juntamente com o representante dos núcleos lá no Senado Federal. É uma dívida sem contrapartida. O maior beneficiário tem sido o setor financeiro, né? Por isso é que o lema desse seminário é o sistema da dívida na conjuntura. Como esse sistema opera? Ele atua no modelo econômico, em privilégios financeiros, no sistema legal, no sistema político. A corrupção é um ingrediente fundamental para esse sistema, né? Olha só que coincidência, a doutora Clair, quando mencionou aqui, que quando ela ia protocolar a instalação o requerimento para a instalação da CPI, entrou a CPI dos Correios. Ano passado, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal se comprometeu em audiência com as entidades da auditoria cidadã, quando ele se comprometeu a realizar uma audiência pública para tratar do tema da dívida no Supremo Tribunal Federal, entrou em pauta o julgamento do mensalão. É sempre assim, algo da corrupção servindo, essa corrupção de varejo, né, servindo de cortina de fumaça para não deixar ver essa sangria de recursos através do sistema da dívida. E a grande mídia, né, que não traz nada do que nós estamos falando aqui. E quando traz de forma distorcida, né? De tal forma que a dominação econômica e financeira mundial está chegando a um nível totalmente insustentável. Né? Mas os regentes do capitalismo não acreditam nisso e vão dar um jeito de tentar reciclar e seguir cada vez
aprofundando mais. No Brasil, como são orientadas as nossas políticas públicas? O modelo econômico, né? Nós temos aqui um grande economista, a economia que deveria simplesmente ajustar os recursos existentes às necessidades, o que virou a economia? Com metas de controle inflacionário que superam as metas que nós deveríamos ter aí de pleno emprego, plena saúde, vida digna, etc. Né? E mais, o controle inflacionário baseado numa política de juros altos que não resolve, não enfrenta o tipo de inflação que a gente tem no Brasil. Enxugamento da base monetária sem controlar o movimento de capitais, uma insanidade, não é? Uma política de superávit primário que supera todas as outras necessidades orçamentárias, provocando contingenciamentos, congelamentos salariais para priorizar o pagamento dos juros, reformas liberais e privatizações continuadamente, como há poucos dias o infame leilão de Libra, a exportação, continuamos no modelo primário, exportador de commodities, ausência de controle de capitais, benesses tributários, são todos itens que marcam o nosso modelo econômico e o privilégio da dívida. E na parte financeira, o privilégio da dívida está marcado pela prioridade na destinação de recursos para o pagamento de juros e amortizações da dívida. Além das fontes tributárias e da prioridade da política de superávit fiscal, outras fontes não tributárias, por exemplo, todo o lucro das estatais ainda existentes, o lucro da Petrobras, o lucro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, não é reinvestido nessas empresas, porque a parte privada desses lucros é distribuída ao setor privado através dos dividendos. E a parte pública dessas empresas, o lucro, obrigatoriamente por lei, tem que ir para pagar dívida. Da mesma forma, o lucro do Banco Central. Mas quando o Banco Central dá prejuízo, o Tesouro assume esse prejuízo e emite dívida para cobrir o prejuízo. A emissão de novos títulos. No Brasil, a emissão de novos títulos tem sido destinada praticamente exclusivamente para pagar dívida anterior que está vencendo. Então, a dívida passou a ser uma autogeração de dívida em vez de servir para financiar o Estado. Todas as receitas das privatizações são destinadas ao pagamento da dívida. A remuneração da conta única do Tesouro e mais, na época da crise, o Lula editou essas medidas provisórias 435 e 450, dizendo que tudo que sobra no orçamento de qualquer rubrica, no fim do ano, passa o rodo e vai para pagar a dívida. Por que nós não temos uma medida provisória assim para a educação? Ou para a saúde? Não é para as necessidades fundamentais da sociedade. Ah, não pode. Isso é uma barra, né? Então, é a atuação do sistema da dívida. Uma superestrutura legal ampara essa mordida de quase metade do orçamento federal. Primeiro, a Constituição Federal, não é? Que tem lá uma exceção, qualquer projeto de lei, por mais relevante que seja, só segue adiante se indicar a fonte de recursos para aquele projeto, exceto a dívida. A dívida não tem que indicar a fonte. 1 trilhão no orçamento do ano que vem não tem que indicar a fonte, porque simplesmente emite dívida para pagar a dívida. E mais, amanhã nós teremos a participação do professor Benayon, que é autor desse texto, Anatomia de uma Fraude à Constituição. Esse privilégio do 166 não foi votado em primeiro turno da Constituição. Foi de forma irregular, sorrateira, introduzido no segundo turno, quando não se poderia incluir matéria nova, eram apenas emendas de redação. Os privilégios legais da dívida seguem na LDO, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu quero parabenizar a Eulália por ter recordado ontem a pessoa do querido Sérgio Miranda, que tem um estudo brilhante, a farsa da Lei de Responsabilidade. Uma salva de palmas para o Sérgio Miranda, que está presente entre
nós, tenho certeza, prossegue em outras fontes não tributárias, como eu já mencionei, nos lucros das estatais, nas dívidas pagas por estados e municípios e nessa desvinculação também já mencionada. No sistema político, o sistema da dívida serviu para financiar ditaduras militares em todo o continente latino-americano e também africano e submetendo os países a um modelo econômico ditado pelos organismos internacionais. Depois, vencida a ditadura, prossegue a atuação do sistema da dívida no financiamento das campanhas. E de forma infame, eu queria até pedir que o Eric, na fala dele, explicasse como que foi a substituição na Grécia e na Itália do Papandreou e do Berlusconi, simplesmente tirados e substituídos pela tecnocracia. Né? Não que a gente tivesse que defender esses senhores, mas eles tinham sido votados e foram sumariamente substituídos pela tecnocracia. Né? De tal forma, gente, que como é que está funcionando o sistema no mundo inteiro? A sociedade paga tributos pesadíssimos, deveria receber de volta serviços, mas recebe magrinho, né? Porque a parte maior vai para o pagamento da dívida para os banqueiros através dos juros. Os banqueiros aplicam uma parte na compra de títulos, né? Porque o sistema se retroalimenta dessa forma, investem uma parte oferecendo crédito fácil para a sociedade, porque a sociedade devolve muito mais, né? Devolve uma fatia gorda, recheada de juros, spread bancário, etc. Os bancos investem a maior parte em especulação e quando eles têm prejuízo, o tesouro salva. Então, resumidamente, de uma forma bem simples, é assim que atua o sistema da dívida. E nós, povo, população, pagando a conta e não sabemos nem que conta é essa. Olha aí a pizza, não é? A pizza não do fim, né? O professor lembrou muito bem, não que acabe em pizza, aliás foi o Chico Alencar, não que acabe em pizza, mas começa denunciando essa pizza muito mal repartida. No orçamento executado do ano passado, 44% foram destinados à dívida, prejudicando todas as áreas. Educação, pouco, 3%, pouco mais de 3%, saúde, pouco mais de 4%, todos os estados e municípios, cerca de 10%. Né? O orçamento do próximo ano segue a mesma proporção. E pela primeira vez, pasmem, o gasto com a dívida ultrapassa R$1 trilhão em juros e amortizações. É um abuso. Onde vamos parar com esse processo? E sem saber que dívida é essa. Eu concordo com a Luciana Genro que esses movimentos de junho nos encheram de esperança. Não é? Que alegria ver o povo indo à rua, levando as suas famílias. Quantas crianças ali acompanhadas dos seus pais, pessoas de todas as idades. E a polícia reprimindo, né? E a repressão policial com gás de pimenta. Inclusive eu aqui em Brasília tive que ir embora porque o gás de pimenta estava tão forte que era impossível ficar na manifestação. Mas engraçado que os vândalos, né, que filmavam, a televisão estava lá filmando os vândalos e não aparecia ninguém para segurar aqueles vândalos, né? Mas os manifestantes, a polícia estava lá e com gás de pimenta. Em todas as cidades, aqui algumas fotos, Belo Horizonte, Brasília, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Vitória, a ponte coberta de gente, Fortaleza, Recife, Florianópolis, Natal, são apenas alguns exemplos porque foram mais de 100 cidades com milhões de brasileiros nas ruas. Agora eu pergunto, sinceramente, quantos brasileiros que foram às ruas, que já têm a sensação de que algo está errado, quantos sabem do sistema da dívida? Muito poucos, concordam? Então o nosso desafio é imenso, é muito grande, porque nós não podemos continuar convivendo com o paradoxo que existe em nosso país. O Brasil, 7ª economia mundial,
terceira pior distribuição de renda do mundo, 85º no ranking dos direitos humanos, penúltimo no ranking da educação. Isso não é um acaso, professor Sadi. A questão do investimento em educação no nosso país é uma lástima. Isso não é um acaso. 128º no ranking de crescimento econômico. Não dá para conviver com esse paradoxo. Nós temos que lutar, porque essa desculpa de não ter recursos para investimento está levando o nosso país ao aprofundamento do processo de privatizações. Há poucas semanas, como brasileira, eu assisti na Rede Bandeirantes flashes desse seminário, que está aí a propaganda nessa tela, The Brazil Infrastructure Opportunity, realizado no auditório do Goldman Sachs. Olha, não foi num espaço público, foi no auditório do Goldman Sachs em Nova York. Sabe quem estava lá? A presidente da República, Dilma, o presidente do Banco Central, o presidente do BNDES, o ministro da Fazenda, o ministro da Indústria e Comércio, colocando o nosso país numa bandeja e oferecendo aos investidores privados: venham investir no Brasil com recurso do BNDES e garantia do Banco Central contra riscos. Colocaram na bandeja aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, energia e Libra, petróleo. Tá. Uma verdadeira... o doutor Lamáquia acabou de chegar. Venha para a mesa, doutor Lamáquia. Muito obrigada. Então, meus amigos, isso é uma humilhação para todos. Em seguida passamos a palavra, doutor Lamáquia. De tal forma, gente, que o nosso Brasil... Muito obrigada. De tal forma que o nosso Brasil, o governo e vários setores não admitem que tem uma crise da dívida. Aliás, escondem muito bem os dados. Mas se não temos já uma crise da dívida, como explicar o privilégio na destinação de recursos para essa dívida? Como explicar os cortes de gastos sociais, as reformas neoliberais, o congelamento de salário, a carga tributária elevada, regressiva e sem retorno em bens e serviços, e a prioridade para a meta de superávit e várias benesses tributárias? É evidente que já estamos em plena crise da dívida. Esses dados que mostram a sequência na destinação de recursos escancaram isso. Olha lá na linha azul, lá embaixo, quanto foi para educação e cultura? O máximo chegou por 50 bilhões de reais do orçamento federal. Saúde, o máximo foram 80 e poucos bilhões. Gastos com pessoal e encargos nunca ultrapassaram 200 bilhões. Agora, olha lá o gasto com juros da dívida. Ano que vem vai ser 1 trilhão. Isso não é crise? É evidente que nós já temos uma crise.